teremos a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 28 de novembro de 2013. Presidência do senhor ministro Marco Aurélio. Presentes as senhoras ministras Rosa Weber, Laurita Vaz, Maria Tereza de Assis Moura e Luciana Lócio. E os senhores ministros Dias Toffoli, Henrique Neves da Silva e Edmar Gonzaga. Vice-procurador-geral eleitoral, o doutor Eugênio Aragão. Às 19 horas foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 42 processos. A sessão foi encerrada às 21 horas e 15 minutos. Em discussão a ata, não havendo observações, declaro aprovada. Esse aqui é o ministro Henrique Neves. Declaratórios no agravo regimental, no agravo instrumento. Senhor presidente, o 35425 foi o último, não é? Este não foi chamado. Não foi apregoado, não. Ah, não foi, já foi. Desculpe, só esse. Ministro Henrique Neves, declaratórios no agravo regimental, no agravo instrumento 744. Senhor presidente, eu afasto a contradição e rejeito os embaixos de declaração. A divergência, sem divergência, desprovido o recurso. Com sustentação oral, apregou o recurso especial 445, sob a relatoria da ministra Luciana Lócio. Senhor presidente, fiz distribuir o relatório. Voto para vossas excelências. Como teremos sustentação oral por ambas as partes, irei fazer um breve resumo do caso. Trata-se de ais de proposta na origem contra o prefeito eleito e vice do município de Vacaria, Rio Grande do Sul, com base no artigo 73, inciso 6, a linha B, publicidade institucional, e também com base no artigo 74 da Lei 9.504. O acórdão, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, reformando a sentença de piso por uma apertada maioria de 4 votos a 3, deu provimento ao recurso para entender configurada a conduta vedada e impor a pena de cassação de diploma dos candidatos. Digo que, na espécie, o TRE entendeu que os recorrentes fizeram circular, inclusive no período vedado de 3 meses antes do pleito, um informativo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Vacaria, cujo conteúdo revelaria material publicitário de promoção pessoal, com vistas a incutir no eleitorado a ideia de que a sua reeleição seria a melhor opção para a continuidade e expansão dos serviços e das obras públicas nele descritas, não respeitando assim os limites impostos pelo princípio da impessoalidade, em ofensa aos artigos 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, configurando na esfera eleitoral infração ao disposto nos artigos 73, inciso 6, a linha B, e 74, ambos da Lei 9.504. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso especial. Em fevereiro, deferi medida liminar nos autos da ação cautelar para suspender os efeitos do acórdão recorrido, inclusive a eleição suplementar que já havia sido marcada para o dia 7 de abril de 2013, até o exame pelo colegiado do presente recurso especial. É o breve relatório, senhor presidente. Pelos recorrentes, doutora Maritânia Lúcia Dallagnol, com a palavra. Excelentíssimo ministro Marco Aurélio, digno presidente desta corte, digna ministra Luciana Lócio, relatora desse feito, dignos ministros que compõem a corte, representante do Ministério Público Federal perante esse tribunal,
servidores da casa, caros colegas e demais presentes. Excelências, trata-se de recurso especial que visa a reforma da decisão regional em relação ao fato de que reconheceu, por apertada maioria, a ocorrência de abuso de poder político em fato absolutamente delineado nos autos, no acórdão, melhor dizendo, o que afasta o óbice da súmula 279 e 07 dos superiores tribunais em relação à questão de fato. Não se visa aqui revolver matéria fática, mas sim, excelências, dar conclusão diversa daquela tomada pelo regional em razão dos próprios limites da lide, esses limites que estão postos no acordo. O que ocorre neste caso em especial, excelências? A decisão de primeiro grau, a sentença da magistrada do município de Vacaria, reconheceu, e isto consta do acórdão, visto que transcrito, né, pelo acórdão regional, reconheceu na espécie, teria a administração municipal corrido o risco de ver distribuídos os informativos da administração no período vedado. Isto porque reconheceu a magistrada e o acórdão regional nesse sentido, houve distribuição pelo correio, né, distribuição pela empresa de correio e telégrafos, até o dia 5 de julho. E remanesceu na Prefeitura Municipal uma quantidade de folhetins à disposição dos munícipes até o dia 6 de julho. Entendeu, então, a magistrada que, estando à disposição dos munícipes e sem qualquer controle na sua distribuição, teria, então, assumido o risco de que isto fosse distribuído para além do dia 7 de julho. Esta questão, no acórdão regional, também ficou assim assentado, porque ao menos 3 testemunhas teriam terem recebido após o dia 7 de julho. Quanto a isso, também não discordou a divergência no Tribunal Regional Eleitoral. A divergência pautou-se simplesmente quanto à aplicação ou não do artigo 74, combinado com parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. E nesse ponto, excelências, o acórdão traz questões meramente subjetivas. Não aponta nenhum elemento que efetivamente pudesse caracterizar desvio de finalidade na publicidade. E se me permite, leio rapidamente pequeno trecho do acórdão regional onde essa matéria fica explícita. Peço vênia à eminente relatora para divergir quanto à configuração do abuso de poder político, por afronta direta ao parágrafo 1º, porque entendo que a malícia com que manejada a propaganda institucional impugnada igualmente desborda do espírito de tal norma, por veicular propaganda subliminar, exaltando a atual administração do município, candidata à recondução no pleito de 2012, ainda que não apresentados as figuras do prefeito e da vice, bem como os seus nomes. E mais adiante, diz a magistrada que então, voto vista e condutor do acórdão, diz mais adiante que tenho que o material veicula propaganda institucional em franco desvio de finalidade. E para isso, afirma ela, não fossem as características com que confeccionado e distribuído, poderia então adequar-se ao informativo. No entanto, o que vislumbro é uma peça de propaganda visualmente impactante, veiculada em papel de boa qualidade, elaborada em termos de grande apelo popular, com depoimento de pessoas beneficiadas pela prefeitura. Ou seja, excelências, o acórdão
entende haver aqui o desvio de finalidade na publicidade institucional por questões outras que não aquelas já reiteradamente reconhecidas por esta Corte e que dizem como efetiva promoção pessoal dos agentes políticos. Ou seja, o material ser de boa atualidade, haver nesse material referências positivas aos serviços prestados, ou ele ter sido produzido em torno de uma quantidade significativa, 30 mil exemplares no mês de junho do ano da eleição. No entanto, Excelências, estas questões não são suficientes para caracterizar o abuso que preconiza o artigo 74 e conduzir à aplicação de sanção de tamanha gravidade como é a cassação dos mandatos obtidos. Aqui, Excelências, vale informar que não impressiona o número de panfletos, 30 mil. Trata-se de uma população de 60 mil eleitores. E a administração fez uma opção por uma forma de publicidade que excluiu o rádio e a televisão. Mas, Excelências, não há afronta ao limite de gastos previstos para o ano eleitoral. Não há, portanto, nenhum ferimento a outros dispositivos que pudessem trazer para este feito e questões de relevância ao ponto de se reconhecer nesta publicidade, com estes contornos delineados no acórdão, sem que para isso se precise analisar qualquer prova dos autos, a gravidade das sanções que carrega o abuso de poder. É importante ressaltar, Excelências, neste caso também, que o voto condutor reconhece e concorda com a relatora do processo, voto vencido na instância regional, de que, ainda que se reconhecesse o risco da administração, no sentido de haver distribuição após o dia 7, pelo fato de ter permanecido estes folhetos até 6 de julho no ato da Prefeitura, ainda que se reconhecesse a distribuição destes 3, 4, 5 exemplares no mês de julho do ano eleitoral, entendeu tanto a magistrada de primeiro grau quanto a relatora do processo inexistir gravidade suficiente para que se aplicasse a sanção por conduta vedada para além da multa, né, que foi sancionado na primeira instância e também na mesma forma na instância regional. Note-se que o voto divergente quanto a este ponto é concordante. Diverge apenas quanto ao conteúdo da publicidade e neste entende haver desvio de finalidade e, por conseguinte, a aplicação da sanção de cassação. Excelências, de forma resumida e simples, é que se trazem estas questões a Vossas Excelências para análise e buscando aqui o provimento deste recurso, conhecimento e provimento, para afastar esta penalidade aplicada, vez que a conclusão do acórdão não está de acordo com a prova produzida, não está de acordo mesmo com os fatos trazidos pelo próprio relator. Muito obrigada. Pela coligação recorrida, a doutora Gabriela Hollenberg. Excelentíssimo senhor presidente, a quem tenho a honra de cumprimentar pela primeira vez nessa tribuna, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssima senhora ministra Laurita, senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. Bem, vou tentar trazer aqui os fatos que estão postos no acórdão recorrido, e que são um pouco ou até muito diferentes do que narrados aqui pela nobre colega que tenho a honra de cumprimentar nesse momento. Bem, o que acontece? A Prefeitura de Vacaria tinha como hábito estar sempre divulgando, fazendo uma prestação de contas todo ano sobre o que foi feito durante aquele ano. E essa prestação de contas era divulgada no final do ano ou no início do ano.
15 mil exemplares era a média. No entanto, no ano eleitoral, além de divulgar os 15 mil exemplares que eram de praxe, o que fez o prefeito? Determinou que se elaborassem mais 30 mil exemplares, isso no mês de junho, na véspera do período eleitoral, para que fossem, então, distribuídos aos munícipes. Mas não só distribuídos aos munícipes naquele momento, pois esses exemplares, eles continuaram à disposição dos munícipes e foram, inclusive, entregues nas residências. E aí, a matéria é muito incontrovérsia em relação a isso, porque o acórdão reconhece efetivamente que essa propaganda foi entregue dentro do período vedado. Bem, o acórdão reconheceu não só a conduta vedada pelo abuso de poder de autoridade do artigo 74, mas o próprio abuso de poder político pela decisão do prefeito, pela malícia do prefeito de determinar a publicação desse material nas vésperas do período vedado. Eram 30 mil exemplares. A gente está falando aqui de um contingente de 45 mil eleitores. Ou seja, dentro do ano da eleição, foram 45 mil exemplares divulgados, quando a praxe era 15 mil. Ou seja, o triplo do que normalmente era divulgado foi divulgado dentro do período eleitoral e, nas vésperas, 30 mil, inclusive dentro do período vedado. Bem, então as condutas que estão aqui a ser analisadas são o abuso de poder político, o abuso de poder de autoridade, inclusive com a violação expressa ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, e também a conduta vedada prevista no artigo 73, 6b da Lei 9.104. Então, são essas condutas que foram analisadas pelo acórdão recorrido, e realmente o acórdão reconhece a propaganda como visualmente impactante, os termos de grande apelo popular, e aí eu peço licença para ler alguns trechos aqui do acórdão. Vê-se, e aqui abro aspas, vê-se que não há apenas informação na indigitada propaganda, mas também juízo de valor sobre os serviços prestados pela Prefeitura em marketing subliminar, refletindo-se diretamente ou indiretamente na pessoa do administrador. E aí, a propaganda, aqui eu já dizendo, a propaganda faz referência a depoimentos expressos. Nossa, mas como eu fui muito bem atendido, nossa, mas parece de primeiro mundo, enfim, fazendo referências expressas a conteúdo elogioso à administração. Abro aspas novamente. Soma-se a isso a listagem de 31 obras, 21 investimentos do governo municipal e a ideia de continuidade da administração. A ideia de continuidade da administração, disseminada em todo o conteúdo do material de propaganda, em especial no excerto do editorial encimado pelo slogan "Vamos juntos fazer a vacaria do futuro". Então, há slogan expresso que foi divulgado na propaganda institucional. Assim, expressa, a propaganda ganha contornos de promessa, de convite à continuidade, com o inegável propósito de enaltecer as realizações da gestão atual, transparecendo a ideia de candidatos mais adequados a novamente ocupar os cargos pretendidos. Isso estou lendo do acórdão recorrido. Então, o que foi determinante para o TRE do Rio Grande do Sul? A intenção maliciosa do prefeito de determinar a divulgação de uma propaganda com conteúdo efetivamente de promoção da administração nas vésperas do período eleitoral e a tiragem expressiva desse material. Em relação a ele, há nos autos, no acórdão, a afirmação de que 23 mil foram enviados por correspondência, o que não era comum também. Nos anos anteriores eles eram simplesmente disponibilizados, foram enviados pelo correio aí no início de julho, 23 mil, e 7 mil que fica a dúvida se foram todos aí distribuídos, mas enfim, efetivamente houve a distribuição. Isso é fato incontroverso. As testemunhas, inclusive, são uníssonas nesse sentido. Inclusive, uma das testemunhas de defesa afirma ter recebido, sem ser pelo correio, também. Ou seja, havia distribuição, deixando na caixa de correio dessas testemunhas essa propaganda. Bem, o tribunal tem jurisprudência tranquila no sentido de que não é necessária a divulgação do nome e da imagem dos candidatos para a configuração dessa conduta vedada. Basta a publicidade institucional que tem aí, na verdade, não necessitaria nem do desvio tão manifesto como há nesse caso, mas simplesmente a identificação da administração. Nesse caso, há o desvio. Então, aqui, cito o agravo regimental no recurso especial número 999-897881 da relatoria do ministro Aldir Passarinho, que é o leading case da matéria a respeito dessa questão. E o tribunal analisou essa questão de conduta vedada recentemente em 2 precedentes que podem ser tidos como paradigmas para esse caso. O primeiro caso
é o RESP, número 62.230, de Mongaguá, São Paulo, relator ministro Henrique Neves, que foi acompanhado nesse caso pela ministra Laurita Vaz, ministro Marco Aurélio e a ministra Carmen Lúcia, para entender, configurada a conduta vedada, que nesse caso foi a divulgação de 40 placas que ficaram durante o período vedado e que foram produzidas em junho, e isso também foi determinante para a condenação do recorrente naquela ocasião, e o tribunal não só entendeu que era configurada a conduta vedada, mas que era passível, sim, de cassação de mandato. Principalmente pelo intuito eleitoreiro dessa produção, dessa publicidade em junho. E aqui consignou o acórdão, então. A Corte Regional Eleitoral identificou a infração do artigo 73.6b da Lei 9.504 e, em seguida, considerando a gravidade da conduta, entendeu que ela, por ser significativa e relevante, justificava a cassação do registro do candidato eleito. A revisão dos fatos e provas que formaram o convencimento do tribunal não pode ser realizada por este tribunal no presente caso, exatamente como no caso dos autos. Eram 40, nesse caso aqui foram uma publicidade muito maior, foram 30 mil exemplares que foram feitos ali nas vésperas e que permaneceram sendo distribuídos no período eleitoral. O segundo paradigma é o caso de Itápolis, de São Paulo, que é o RESP 408 de 71, que o redator para a Corte foi o ministro Marco Aurélio, e que naquele caso foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, ministra Laurita Vaz e ministro Castro Meira. Nesse caso específico, a ministra Luciana e o ministro Henrique ficaram vencidos apenas por conta de não estar aí suficientemente demonstrada a ciência e anuência do candidato em relação à realização da publicidade institucional. Nesse caso, isso nem está em debate. Ele efetivamente autorizou e não há dúvida em relação a essa questão. E, naquele caso, o que houve foi a divulgação de um jornal oficial, semanal, enfim, que também era praxe, e que permaneceu sendo distribuído durante o período vedado. E, naquele caso, também o TSE entendeu que era, sim, proporcional à cassação ao mandato. E aqui, excelências, eu faço um apelo. Estamos falando aqui de um município com 45 mil eleitores. A distribuição dessa publicidade adicional de 30 mil exemplares ali nas vésperas, e isso não é só a distribuição que foi entendida como conduta vedada, mas o próprio abuso de poder de autoridade, o desvio de finalidade, pelo enaltecimento inequívoco que constou dessa propaganda. E é o dinheiro público que está sendo utilizado. E aqui há uma relação de custo-benefício. Se o tribunal entender que pela simples aplicação de multa, o que vai ter acontecido? Ele vai ter se beneficiado da utilização do dinheiro público para se promover eleitoralmente e vai pagar uma multa. E isso vai ter valido a pena. Ele está no pleno exercício do mandato, imagina? Então, há uma necessidade de um caráter pedagógico nesse tribunal, porque a conduta é inequivocamente grave e é, sim, então, proporcional à cassação do mandato, porque senão fica a mensagem de que não vai ter uma consequência aí tão grave no caso de se utilizar o dinheiro público para se promover. Então, é um apelo que faço ao tribunal e por todas essas razões, excelências, que se requer seja mantido o acórdão regional, até porque não há como afastá-lo sem reexaminar a matéria de fato e de prova. Obrigada. Ministra relatora, com a palavra. Senhor presidente, inicialmente ressalto que ofensa aos ditames do parágrafo 1º do artigo 37 da Lei Maior, sem caráter eleitoral, não configura a conduta vedada do abuso, previsto no artigo 74, para os fins do artigo 22. Afinal, a infração ao artigo 37, parágrafo 1º, só atrai a competência da Justiça Eleitoral, como no presente caso, quando ocorrida no período de campanha. Do contrário, a competência para apuração é da Justiça Comum, que poderá examinar o caso sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, cito um precedente da relatoria do ministro Luiz Carlos Lopes Madeira, no qual se afirma que é competente a Justiça Eleitoral no período de campanha para apreciar a conduta de promoção pessoal do governante em publicidade institucional da administração. Feito este esclarecimento, então passo à análise do mérito. Quanto à veiculação da aludida publicidade institucional no período vedado em lei, ou seja, após o dia 6/7/2012, em ofensa ao artigo 73.6b da 9.504, o entendimento adotado de forma unânime pelo Tribunal Regional
foi de que tal fato restou caracterizado. Assim, embora os recorrentes aleguem que tal distribuição não se deu no período vedado, tenho que infirmar a conclusão do acórdão regional neste ponto, para fazer prevalecer a tese de que o material em questão não teria sido distribuído nos 3 meses que antecederam as eleições, demandaria o revolvimento do acervo fático probatório, providência incabível nesta sede especial. Ademais, ao contrário do que afirmado pelos recorrentes nas razões do apelo especial, a divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é requisito indispensável para a configuração da conduta vedada. Faço esse esclarecimento apenas porque neste informativo panfleto, enfim, não houve a divulgação do nome dos então candidatos. Prossigo, senhor presidente, dizendo que, portanto, tem-se que o bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os candidatos, de modo a impedir que o personalismo do agente público se sobreponha ao caráter informativo da publicidade institucional. E tal premissa surge da necessidade de se valorar o princípio da impessoalidade, visando apenas a transparência da gestão estatal e o dever de bem informar a população. Pois bem, a infringência à referida norma legal impõe 2 penalidades, a saber, a multa e ou cassação do registro ou do diploma, devendo o julgador adotar o princípio da proporcionalidade para imposição e modulação das referidas sanções. A fim de contextualizar o ocorrido, destaco um trecho do acórdão regional, que inclusive fora lido da tribuna, na qual se afirma que, abro aspas, soma-se a isso listagens de 31 obras, 21 investimentos do governo municipal e a ideia de continuidade da administração, disseminada em todo o conteúdo do material de propaganda, em especial no excerto do editorial, encimado pelo slogan "Vamos juntos fazer a vacaria do futuro", ou seja, em especial. Então, este trecho que passarei a ler foi o trecho mais significativo para o Tribunal Regional decidir que houve aqui a gravidade da conduta hábil a se cassar aqui o mandato dos candidatos. E este trecho afirma que o melhor disso tudo é que não se trata de mais um sonho. Nós planejamos um caminho para chegarmos de fato a essa nova realidade. Podemos dizer com muita segurança que estamos atingindo as nossas metas e iniciando uma transformação que fará de Vacaria a cidade que realmente merecemos. Com mais saúde, segurança, cultura, educação, qualificação, trabalho, enfim, com muito mais vida. Exemplo disso são as academias ao ar livre que já estão movimentando os bairros, as câmeras de vídeo monitoramento que nos garantem mais segurança, a cripta multicultural que trouxe de volta o cinema de Vacaria e tantas outras obras que estão transformando nossas vidas. Pensar em um futuro melhor, planejar e trabalhar, esses são nossos ingredientes. Estamos certos de que com o empenho de todos, em menos de uma década, nós comemoraremos o aniversário mais próspero que Vacaria já viveu. Ou seja, este foi então o trecho mais sensível no sentido do Tribunal Regional Eleitoral para se entender a caracterização da conduta vedada do 73.6b. Digo que, para a corrente minoritária, formada pela relatora originária, desembargadora federal Maria Lúcia, Luiz Leiria e os juízes eleitorais Jorge Zugno e Leonardo Saldanha, que mantinham a sentença de piso, tal fato, qual seja a veiculação da aludida publicidade institucional, configurou a prática da conduta vedada disposta no artigo 73.6b, mas sem a gravidade necessária para impor a pena de cassação, em atenção ao princípio da proporcionalidade e das circunstâncias fáticas. Tal ponto está as folhas 17 do acórdão. Penso, senhores ministros, que tal entendimento merece prevalecer. Afinal, do texto acima transcrito, vislumbro que o folheto informativo contém um conteúdo informativo, ou seja, uma prestação de contas das obras da administração, sem gravidade suficiente para cassar os mandatários escolhidos pela vontade popular, especialmente em razão da ausência de menção ao nome dos recorrentes. Não vejo como o referido folheto informativo tem afetado a igualdade de condições entre os candidatos de modo a gerar a sanção máxima, que é a cassação do diploma.
Nesse sentido, é assente em nossa jurisprudência o entendimento de que, quando as condutas vedadas do artigo 73, a sanção de cassação somente deve ser imposta em casos mais graves, cabendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade da sanção em relação à conduta. Portanto, neste ponto eu estou afastando a caracterização do 73, 6b, a gravidade da prática dessa conduta vedada para se impor a cassação. Passo agora a análise do artigo 74. Já no que tange a alegada ofensa ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, e por consequência ao artigo 74, anoto ter havido divergência no juízo ACO, tendo prevalecido a tese de afronta aos mencionados dispositivos, o que se deu em razão de a maioria formada ter assentado que, embora ausentes elementos objetivos, o princípio da impessoalidade restou ofendido ante o caráter subliminar da mensagem veiculada pelos ora recorrentes, a qual expressariam, abro aspas, convite à continuidade, um inegável propósito de enaltecer as realizações da gestão atual, transparecendo a ideia de candidatos mais adequados a novamente ocupar os cargos pretendidos. Contudo, tenho que este entendimento não merece prevalecer. Parágrafo 1º do artigo 37 disciplina que, abro aspas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Pois bem, a leitura do comando constitucional, portanto, vincula a vedada promoção pessoal ao ato de desviar-se do caráter informativo da publicidade institucional, o que ocorre quando dela conste nomes, símbolos ou imagens, que alardeiem os atos, os atributos e méritos do administrador público ou agente político, momento a partir do qual ocorre a ruptura com o princípio da impessoalidade. Aliás, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito um precedente da relatoria do ministro Menezes Direito, o RE 191.668, no qual Vossa Excelência afirma na ementa que o rigor, o caput e o parágrafo 1º do artigo 37 impedem que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social, é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans que caracterizem promoção pessoal ou de serviços públicos. Ou seja, aqui afirma-se a necessidade de menção a nomes, símbolos ou imagens. Na espécie, tal menção não ocorreu, como se depreende da moldura fática incontrovérsia do acórdão recorrido. Cito um trecho também no qual se afirma que, não havendo fotos ou mesmo mínima menção do nome de qualquer deles, ou mesmo qualquer uso de símbolo que leve a se vincular os folhetos aos requeridos, o fato de terem sido usadas as frases descritas pela coligação requerente não levam à caracterização de promoção pessoal do candidato a prefeito e vice suficiente para que se configure abuso, pois não há a mínima menção à candidatura do mesmo ou a quem realizou as obras, sendo que o informativo deixa claro que as obras foram realizadas com verbas municipais, estaduais e federais. Também se vê que a administração veiculou informativos de igual padrão estético aos veiculados nos anos anteriores. Pois bem, como se percebe, não houve a indigitada publicidade, a indicação de quaisquer dos elementos que caracterizam a promoção pessoal. O acórdão recorrido baseou-se tão somente em uma suposta mensagem subliminar. Todavia, tenho que o exame não comporta tal subjetividade, até porque a penalidade do artigo 74 é a cassação do diploma, forma mais gravosa de sanção, reforçando assim a necessidade de que a interpretação do artigo 37, parágrafo 1º, seja restritiva, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte. Cito o precedente, senhor presidente, no sentido de que as normas limitadoras do direito devem se dar interpretação estrita. Digo ainda que o mesmo rigor quanto à leitura estrita das normas limitadoras de direito tem sido reiteradamente adotado por esta Corte, por exemplo, nos casos que envolvem a aferição de causas de inelegibilidade. Cito um precedente da relatoria do ministro Dias Toffoli também,
no qual se afirma que, segundo a jurisprudência da Corte, as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente. Concluo, portanto, não estar configurado o alegado abuso do artigo 74 da Lei das Eleições. Por todo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso especial para restabelecer a sentença de piso, afastando o abuso de poder previsto no artigo 74, mantendo apenas a sanção por infração ao artigo 73, 6b do mesmo diploma legal, aplicando a multa no valor de R$50 mil, nos termos não só da sentença de piso, como também dos votos vencidos junto ao Tribunal Regional Eleitoral. É como voto, senhor presidente. Ministro Dias Toffoli. Acompanha a relatora. Ministro Gilmar Mendes. Ministra Laurita Vaz. Senhor presidente, eu fico procurando aqui, pelos meus votos, ser coerente nos meus julgados. E aqui o que eu verifico, que o acordo recorrido deixou-se expresso que era incontroversa a distribuição irregular em período vedado do informativo de prestação de contas, cerca de 15 mil exemplares. 30 mil, ministro. Com 15, depois foram mais 30. 15 mais 15, 30 mil exemplares. A meu ver, isso constitui conduta vedada. Além disso, o abuso de poder político restou configurado, com clara afronta ao artigo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Publicidade paga pelos cofres públicos. E ainda, a meu ver, há necessidade de reexame de provas. A tese apresentada pelos recorrentes foi exaustivamente examinada pela Corte-Chacó. Para mim é certo que, para modificarmos o entendimento da Corte, nós temos que reexaminar todos os elementos probatórios constantes nos autos. Eu não vejo como afastar as conclusões do acordo sem proceder ao reexame dos fatos e provas. E o que também me chamou a atenção, e consta no acordo recorrido, o seguinte: evidência mais grave ainda das condutas foi a diferença de voto entre o candidato reeleito, que é o recorrente, e o segundo colocado. Deu uma pequena quantidade de votos, o que torna ainda mais duvidosa a gravidade da conduta, comprometendo a normalidade e legalidade do pleito. Eu vou pedir respeitosa ver a eminente relatora, mas eu vou manter o acordo recorrido. Ministro Otávio Noronha. Senhor presidente, senhores ministros, eu vou pedir respeitosa vênia à ministra Laurita para acompanhar a relatora. Eu não vejo aqui a incidência da súmula 7. Os fatos estão descritos no acordo. Se estão descritos no acordo, cabe ao julgador apenas interpretá-los e qualificá-los juridicamente. Não tem que revolver nenhuma prova, tem que se examinar nenhum documento. Tudo está descrito no acordo, tem em mãos. Eu peço vênia à divergência e acompanho a eminente relatora. Ministro Henrique Neves. Presidente, inicialmente, voto proferido pelo ministro nacional nosso, vou pedir vênia para discordar dessa primeira consideração que Sua Excelência põe, de que a competência para a Justiça Eleitoral examinar o abuso de poder estaria restrita apenas aos fatos que ocorrem no período de campanha. Eu entendo, na linha da jurisprudência do Tribunal, que aqueles fatos que são anteriores até o próprio registro, se configurarem abuso, e se esse abuso tiver reflexo no processo eleitoral, eles podem ser examinados pela Justiça Eleitoral, independente do momento em que eles ocorram. O liame necessário é que haja um reflexo com
o pleito, um reflexo com a Justiça Eleitoral. O fato de ter ocorrido antes de 5 de julho ou depois de 5 de julho, a jurisprudência tem revelado que pode ser apurado condutas e abusos, condutas não no sentido de conduta vedada, mas práticas e ações até mesmo no ano anterior ao pleito, desde que tais atos ou omissões tenham reflexo no processo eleitoral. Em relação ao segundo ponto, são duas questões postas pela eminente relatora. Uma diz com o artigo 73, 6b, e a outra com o artigo 74 da Lei Complementar 9.504. No caso, eu colho do Acórdão Regional os seguintes fatos. Aspas. Vale lembrar que os custos da propaganda foram sustentados pelo erário e que foi posta, na sua maior parte, pelos Correios, auferindo-se inequívoca vantagem em relação aos adversários políticos. Tendo sido a conduta efetivada por agentes públicos, o abuso configurado tem seu sustentáculo na autoridade das figuras que ordenaram a confecção do material. A distribuição de 30 mil exemplares em um eleitorado que somava aproximadamente 45 mil não pode ser reputada insuficiente. Veja-se, 2 pontos. A tiragem do material relativo a 2012 foi muito superior à de 2009, 2010 e 2011, mais que o dobro, considerando cada um daqueles anos. Em 2009 foi de 15 mil, em 2010 de 9.300 e de 2011 de 13 mil, segundo o ofício do Gabinete da Prefeitura de Vacarias Florestal. B. O período de distribuição oficial do material em 2012, às vésperas do período eleitoral e do período eleitoral, repetição, também difere das 3 edições anteriores, nos quais a veiculação ocorreu sempre ao término do ano correspondente ao início do ano seguinte. Ofício do Gabinete Florestal. C. A forma da veiculação em 2012 discrepou dos critérios de conveniência e oportunidade da administração em contexto com a legislação eleitoral, porquanto se é certo que 23 mil exemplares foram enviados à residência dos munícipes pelo correio até 5/7, pelo menos 7 mil unidades foram disponibilizadas à população a partir do dia 6/7, dentro do período, portanto, no serviço de protocolo da Prefeitura, sem nenhuma limitação de número ou questionamento maior sobre a quem seriam entregues e em que períodos. Os próprios demandados assim o atestaram em sua peça de defesa, diz o Acórdão Regional. Aspas. No tocante ao número real de exemplares confeccionados, cabe esclarecer que foram 30 mil, sendo que 23 foram enviados aos Correios para entrega por meio de mala direta e 7 mil ficaram à disposição do protocolo da Prefeitura, atos de entrada do prédio e no Departamento de Comunicação Social, conforme comprova os documentos anexos. Continua o acórdão. E aqui reside o nó da questão, pois não é crível que os milhares de exemplares disponibilizados na véspera da data proibida se consumariam ou desapareceriam naquele dia, como ocorre com a propaganda veiculada na data limite no rádio e na televisão. Esses milhares de exemplares não atingem apenas os eleitores que tiveram, mas seu círculo familiar e social, passando de mão em mão e por muitos sendo lidos. Fato confirmado pela prova testemunhal como visto. É-se disso que o resultado do pleito não obstrui a incidência da norma, bastando para que esta conduta seja tendente a afetar a igualdade entre os candidatos, desimportando o índice de aprovação previamente estimados ou mesmo o resultado definitivo da eleição. Ou seja, caracteriza a conduta injurídica, presume-se júri de júri, a consequência tendenciosa de evitar em nome da igualdade dos contendores do pleito. A própria sentença rematou que, aspas, quando os representados deixaram milhares de folhetos ao alcance de qualquer do povo, 7 mil exemplares, até a véspera do período vedado, por certo tinham noção e assumiram o risco concreto de que tal publicação fosse distribuída após esse dia, se é que não a distribuíram diretamente, pois a alegação de que as pessoas da coligação contrária teriam feito tal distribuição para incriminar os representados não foi minimamente comprovada nos autos, além de não ser crível. Nesse contexto flagrante, o cometimento de conduta vedada, infectada pelo abuso de poder político, em vez de autoridade própria do agente público, já que a publicidade institucional propriamente dita foi suportada com recursos públicos. A evidente realização de propaganda institucional com desvio de finalidade, isto é, o uso de veículos públicos em prol da divulgação da imagem, ainda que subliminar, do prefeito candidato à reeleição. Evidencia que ganha mais gravidade diante da diferença de votos e continua a forma. Esses trechos do acórdão infeliz, senhor presidente, me fazem acompanhar a eminente ministra Laurita Vaz por entender que a prova foi amplamente examinada pela instância ordinária, verificou-se a prática de conduta vedada, a divulgação de pelo menos 7 mil exemplares dentro do período vedado de propaganda institucional, a qual, por definição constitucional, tem que ter o caráter informativo, é verdade. Mas, dentro da norma do artigo 73, 6b,
Mesmo aquela com caráter informativo não pode ser veiculada dentro dos 3 meses que antecedem a eleição. Senão, qual o sentido dessa norma? Se toda a propaganda institucional feita de acordo com o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição não viola a Constituição, qual seria, então, a propaganda proibida dentro dos 3 meses? Somente aquela que violasse a Constituição? Não. Eu acho que o que se estabeleceu como uma regra de manter o equilíbrio das condutas dos administradores no pleito eleitoral, que dentro dos 3 meses que antecedem, nenhum administrador pode fazer propaganda institucional quando aquele pleito ocorre dentro daquela circunscrição. Por essas razões, senhor presidente, acompanho a eminente ministra Laurita Vaz, negando provimento ao recurso especial. E tudo ocorreu após o dia 6 de julho de 2012. É fato incontroverso, conforme consignado no voto da relatora. Leio o trecho. Quanto à veiculação da aludida publicidade institucional no período vedado em lei, ou seja, após o dia 6 de julho de 2012, em ofensa ao artigo 73.6b da Lei 9.504, o entendimento adotado de forma unânime no TRE foi o de que tal fato restou caracterizado. Houve uma farta, e diria fartíssima, distribuição de material de publicidade dita institucional. Ao todo, 30 mil veiculações num colégio eleitoral de 43 mil eleitores. Apontou-se, é certo, e colho esses dados do voto proferido pela relatora, apontou-se, é certo, a existência de 31 obras, 21 investimentos do governo municipal. E o titular, evidentemente, estava numa marcha, visando a reeleição. Parou-se aqui? Não. Lançou-se um slogan: vamos juntos fazer a vacaria do passado? Não, a vacaria do futuro. Mas há mais. No trecho nós planejamos um caminho para chegarmos de fato a essa nova realidade. Podemos dizer com muita segurança que estamos atingindo as nossas metas e iniciando uma transformação. O apelo quanto à reeleição, que fará de Vacaria a cidade que realmente merecemos. Mais do que isso, pensar em um futuro melhor, planejar e trabalhar, esses são nossos ingredientes. Prestando-se apenas contas? Não, sinalizando-se. Um trabalho a ser desenvolvido quando? Num segundo mandato. Estamos certos de que, com o empenho de todos, o apelo ao eleitorado, portanto, em menos de uma década, sim, considerados 2 mandatos, nós temos 8 anos, em menos de uma década, nós comemoraremos o aniversário mais próximo que Vacaria já viveu. Posso desautorizar, diante desse contexto, o pronunciamento do Tribunal Regional Eleitoral? Para mim, a resposta é negativa. Os fatos estampados no acórdão revelam não só conduta vedada, mas o que previsto no artigo 74 da Lei 9.504/97, o abuso do poder,
e o abuso do poder visando aplanar uma disputa, o êxito na disputa que já se avizinhava. Peço vênia à relatora e aos colegas que acompanharam para aderir ao voto e à divergência, portanto, aberta da ministra Laurita Vaz. Proclamo que, por maioria, o tribunal deu provimento parcial, né, ministra, ao recurso para manter a multa, para restringir a sanção à multa consignada no voto de Sua Excelência a relatora, vencidos o ministro Laurita Vaz, Henrique Neves e o presidente.